E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer mais um vídeo sobre coronavírus. Tem alguns de vocês que não me aguentam mais falar sobre o tema. Eu tinha prometido que a nossa extensa série tinha acabado no coronavírus e geopolítica, né? Porque a gente começou com globalização, passei por urbanização, depois falei da parte de população e geopolítica para mim era um fecho. Mas eu e minhas ideias, fui lá no meu Instagram, fiz uma proposta de novos temas e saíram dois temas legais para fazer sobre o coronavírus, esse é um deles. Muita gente pedindo para eu fazer uma análise de coronavírus e meio ambiente. E, obviamente, vocês sabem que eu sou geógrafo, não tem nada a ver com a área de biologia. Então, a questão para mim não é tratar da pandemia associando a meio ambiente pela origem da doença. O que a gente sabe de básico é que o fato do ser humano avançar sobre hábitats de outros animais, né, de matar cada vez mais áreas, contribui para que vários animais silvestres possam aí serem vetores de vírus para os seres humanos também. E parece até que no caso do Covid-19, é uma questão até mais ligada a hábito cultural chineses e mesmo uma cidade grande como Wuhan, você ter lá a mistura de animais silvestres com outros animais naquele mercado que outra coisa. Mas não é o meu foco é outro. A verdade é, a doença se espalhou, uma pandemia, né? Senão não seria uma pandemia, se espalhou a partir da China e paralisou grande parte da economia mundial, porque a estratégia mais segura de combate é exatamente o isolamento geográfico. E aí a gente está tendo várias notícias, acho que é o que motivou lá parte dos meus amigos a pedir para fazer um vídeo sobre isso, várias imagens sobre melhoras ambientais. Algumas falsas, infelizmente, né? O mundo internetico atraente, alguém fazer um videozinho, como o rapaz fez lá um vídeo de um golfinho na Sardenha e tweetou como se fosse nos canais de Veneza, né? Acabou espalhando aquilo, não era verdade, mas os canais de Veneza estão muito mais limpos, a despeito de não ter tido golfinho. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, uma imagem de tartarugas na área aqui próximo ao aeroporto de Santos Dumont, e depois elas estão lá, mas elas já estavam lá, quer dizer o seguinte, dependendo da maré que você tenha, está mais limpo ou não. Então, apesar de ter isso, nós temos outras imagens muito interessantes, que a gente vai colocar ao longo do vídeo aqui para vocês verem, e de situações de melhora ambiental. Então, o que eu queria discutir com vocês efetivamente, essa pandemia tem o poder, vai ter o poder, pegar alguma coisa positiva dela, de mudar a nossa relação com a natureza? O que eu quero discutir com vocês são questões conjunturais e estruturais. Por quê? Vamos lá, vamos do começo. Por que a gente na geografia estuda a natureza? Nosso objeto de estudo é o espaço geográfico. Então a gente trabalha com a relação sociedade-natureza e a relação sociedade-natureza é que molda o espaço geográfico. Mas nós, seres humanos, a verdade é que a gente está num outro patamar, para usar aí uma frase que uma torcida de futebol gosta muito de usar, num outro patamar em relação aos outros animais, para bem e para mal. Né? A história do ser humano no planeta, o planeta tem 4 bilhões e meio de anos. A nossa história no planeta data aí de 1 milhão de anos, se você pegar toda aquela evolução lá de Homo erectus, Homo habilis e tal, dos hominídeos até para chegar na gente, mas se você pegar o Homo sapiens mesmo, é papo de 100, 150 mil anos. E a partir do nosso nascimento ali na África, o que o bicho humano fez foi migrar para outros continentes e transformar o planeta no nosso hábitat, dominando todos os outros animais. A verdade é essa, né? Para bem ou para mal, o que o bicho homem fez foi isso, né? Extinguindo grande parte deles. Né? A gente pensa num animal poderoso como, sei lá, o urso polar ou o tigre. Não são nada perto do que é o ser humano, né? O ser humano, na verdade, fez do planeta o seu hábitat, foi desenvolvendo uma tecnologia cada vez mais avançada e com isso foi impactando cada vez mais a natureza. A nossa visão histórica da natureza é uma visão da natureza utilitária. Eu falo muito para os meus alunos em sala presencial, principalmente os alunos mais jovens, porque quem é mais jovem já nasceu num mundo que a discussão ambiental é algo comum. Vocês são da geração pós-Eco 92, já cresceram num mundo que o conceito de desenvolvimento sustentável estava colocado. Eu quero dizer para vocês que isso é um processo bem recente, essa visão de que nós devemos lidar com conservação da natureza. Verdade é que até o século XIX, a percepção clara a natureza existe para fornecer coisas para o ser humano. Era raro um discurso ambiental de proteção antes disso. Muito bem. Só que no século XVIII, a nossa capacidade de impactar a natureza aumentou muito com a Revolução Industrial. Então repara a nossa história. A história do Homo sapiens aí é uma história de 100, 150 mil anos, não é minha área, não sei precisar, mas é por aí.
nós, historicamente, fomos desenvolvendo uma tecnologia que nos permitiu alterar cada vez mais a natureza, impactar cada vez mais a natureza, mas não tínhamos a percepção de que ela deveria ser algo a ser conservado. Ela existe lá para fornecer coisas para mim, seja do mar, da floresta e por aí vai. Quando vem a Revolução Industrial, não é que eu tenha começado a impactar ali, já impactava antes, com desmatamento, queimada e tal. Mas a partir da Revolução Industrial, a nossa capacidade de impactar aumentou muito. Aumentou tanto que tem alguns cientistas, estudiosos, que propõem que a gente está chegando a uma nova era geológica, que seria o antropoceno. O que seria o antropoceno? Uma era geológica de 200 anos pós-revolução industrial, uma era geológica que não tem tanto sentido quando você pensa na história geológica do planeta, que é de bilhões de anos, mas a ideia deles é mostrar que o ser humano, em tão pouco tempo, consegue impactar tanto. E aí o que aconteceu nas últimas décadas foi uma percepção de que a gente tinha que minorar os nossos impactos. Mas a verdade é que a gente minorou muito pouco. E aí, por causa de uma questão de saúde pública, as maiores economias do mundo fizeram a política de isolamento das principais cidades e, fazendo isso, começaram a pipocar notícias positivas, mas momentâneas. Uma muito interessante são pessoas do norte da Índia que depois de 30 anos conseguem ver de volta o Himalaia, como nessa foto que você vai ver agora. É tanta poluição na Índia, nas condições normais, que os caras há 30 anos não conseguiam ver o Himalaia e agora conseguem ver. A quantidade de poluição em Wuhan, quando ficou fechado, diminuiu muito. E aí tem a discussão do aquecimento global. Mas repara, o que eu estou falando agora são questões conjunturais. Então você ter essas imagens bacanas, por que essas imagens aparecem? Porque as cidades estão travadas, porque as pessoas não estão circulando, os aviões não estão voando. E aí você está poluindo menos. Mas você está poluindo menos de maneira conjuntural. A discussão para mim obviamente, isso é uma situação completamente atípica e que a gente não consegue sustentar muito tempo. Até porque as pessoas efetivamente precisam dos seus empregos, de renda e tal. A discussão é se a gente vai conseguir refletir nesse tempo que a gente está vivendo, principalmente em isolamento, sobre que é necessário efetivamente mudar a nossa relação com a natureza. É muito chocante imaginar que, por causa de uma questão de segurança médica, ao retirar o ser humano, você tem a natureza meio que voltando a alguns lugares. Tem umas coisas inusitadas, uma foto agora de BH, da Praça da Liberdade, que é uma praça central em Belo Horizonte, e como está fechado para as pessoas não se aglomerarem, o importante é que as pessoas não se aglomerem, e a vegetação retomando. Em condições normais, as pessoas estão andando ali e o pessoal da prefeitura está lá, ou do governo do estado, não sei bem, está lá podando aquela vegetação. Então você mostra a força da natureza, mas volto a dizer, isso é conjuntural, isso vai passar. A questão é, o que fica? Vai ser o suficiente para a gente efetivamente perceber que a gente tem que mudar a maneira que a gente vai se relacionar com a natureza? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele é dos anos 80 e ele prega exatamente a harmonização de interesses econômicos com preocupação socioambiental. Ou não, passado isso, vai reabrir as cidades, vão reabrir as cidades, as fábricas, e as pessoas do norte da Índia vão voltar a não ver mais o Himalaia. E os canais de Veneza vão continuar impactados por muita gente, vão voltar a ficar muito sujo. E a poluição atmosférica, impactando provavelmente o aquecimento global, vai aumentar mais. Eu não tenho a resposta para vocês, obviamente, né? Eu torço muito para que a gente reflita sobre para onde a gente está conduzindo nossa vida mesmo. Mas o fato é que é uma oportunidade única, quase que um tapa na cara do ser humano, né? De mostrar de como é que a gente é tão poderoso tecnologicamente e como a gente está fazendo mal, tanto ao planeta quanto a gente mesmo. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima.